Se você disser que eu desafino, amor, saiba que sem mim provoca imensa dor. Isso é música, mas Oliver Sacks já dizia que quem canta desafinado, para si desafinado está. E onde será, Carlos Cunha, que você vai querer chegar com essa conversa no Voz em Cena? É só esperar a vinheta. Confesso para você que a primeira vez que eu entrei em estúdio com ele foi para cantar. E até hoje eu não sei se eu cantei ou se eu atrapalhei. E hoje eu espero que ele nem fale sobre isso, mas eu estou recebendo meu amigo Carlinhos Pessoa. Seja bem-vindo. Ô, Carlão, que prazer imenso estar aqui com vocês, né? Um grande abraço a todo o pessoal que está acompanhando aí o Voz em Cena. E, rapaz, foi maravilhoso, Carlão, foi lindo. A gente estava num clima muito bom, né, aquele dia no estúdio, e gravamos muito bem também. E foi muito bom, poxa, você que está sendo mal com você. Foi muito legal, foi muito gostoso. Carlinhos é instrumentista, cantor. Como é que você começou a carreira, Carlinhos? Rapaz, ó, se eu for falar assim, a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro com música, aí a gente fala um pouquinho mais para cá, né? Mas eu comecei a cantar bem antes, né? Tipo, a partir dos 13, 14 anos eu já estava cantando, entendeu? Só que aí era mais brincadeira, bandinha de garagem, lá em São Paulo, né, ainda. E então, assim, eu morava em São Paulo. Aí depois, lá com os meus 15, 16 anos, eu já estava aqui na região, né? Jundiaí, Louveira e tal. E aí sim, aí eu comecei a já fazer show remunerado, vamos dizer assim, né? Legal. Peguei a banda Tubo de Ensaio, que inclusive ganhou um festival aqui em Jundiaí, né? Em 85, ali no Bolão. Fizemos o Bolão ali, foi muito legal. Pegamos em primeiro lugar. E aí começou tudo, né, Carlão? Foi muito legal, assim. Aí fiz aula de canto, tudo, né? Comecei minhas aulas aqui também, em Jundiaí, ali no Conservatório Modelo, que ficava ali na Vigário JJ Rodrigues. Me formei ali, né, em canto, fiquei acho que 5 anos ali. Foi muito legal, me formei em canto lírico e canto popular. Meu, que muito bacana isso. Muito legal. E aí você participou também de bastante banda de baile, né? Que dá um... Banda de baile, entrei na banda do Brejo, né, de Valinhos. Meu abraço à banda do Brejo, pessoal da banda aí. Depois da banda do Brejo eu fui para a banda Santa Maria de São Paulo, né, trabalhei com a banda Kremlin também, que é uma grande banda de São Paulo. E depois voltei para a banda do Brejo, e estou lá até hoje, né? Fizemos Festa do Figo agora, o encerramento da Festa do Figo, foi muito legal, lotado, muita gente, foi muito bom, estamos aí. E na família, Carlinhos, tinha alguém que já era artista, você se inspirou em alguém, ou você se falou assim, descobri meu talento, vou atrás dele? Rapaz, o único louco foi eu mesmo. Não, e o mais engraçado, né? Não teve ninguém nem antes e nem depois de mim. Eu não sei se isso é legal ou é ruim, né? Porque, poxa, pessoal... Eu até soube de alguns primos que tentaram, assim, né? Fizeram, acho que, aula de música e tudo. Mas, assim, não quiseram ir para frente. Não, minhas filhas, né? Chegaram a fazer um pouquinho de aula de piano, violão, né? Mas, assim, partiram para a área da saúde mesmo, né? Enfermagem, odonto, essas coisas, assim. Mas não quiseram fazer, não. Mas, enfim, sei lá, eu acho que é uma coisa que está dentro da gente, né? Eu, desde pequenininho, né? Minha mãe e meu pai sempre diziam para mim, né? Poxa, você começou com 6, 7 anos, você já ficava cantando no meio da família, assim, entendeu? Na sala, assim, às vezes cantava, às vezes ia para os lugares, para as festas, nas casas de parentes, chegava lá e ficava cantando, né? E aí eu falei, pô, então é uma coisa que já está em mim um pouquinho já antes, né? E aí depois eu acabei levando a sério e fui estudar, né? Fui me formar, entendeu? Para aí sim ter oportunidades
né, de trabalhar com grandes nomes, né, que daqui a pouquinho a gente pode até citar alguns aqui, e que para mim foi uma experiência maravilhosa, muito legal. Conversar com você é muito interessante, porque a gente pratica bem aquela prática do storytelling mesmo, né? De começar a história desde o começo. E você citou uma palavra aí que eu achei bem interessante, que é a questão da formação. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho dom, é só sair fazendo. Você não. Além do dom, você foi buscar formação. Fala um pouquinho sobre a importância disso, Carlinhos. Então, o que acontece? Sobretudo no canto, Carlão, a gente sabe que cantar, né, é muito mais do que você apenas fazer som com a boca, né? E você tem que ter a consciência ali de que você está usando a sua voz, e a sua voz, ela trabalha músculo, né? Uhum. E se você não souber usar esse músculo, você pode comprometer, você pode se machucar, você pode ficar rouco, né? Você pode ter ali até uma patologia, né? Desenvolver ali uma doença, entendeu? E isso pode te complicar. Quando você tem intenção de trabalhar com a voz, você sabe disso, você trabalha com a voz também, né? Se a gente não cuida, se a gente não sabe o que está acontecendo aqui, e foi por isso também que eu me tornei professor de canto, porque quando eu me formei, eu falei, caramba, eu preciso dividir isso com as pessoas que usam a voz. Preciso falar para eles que quando você usa a voz, tem todo um processo, né, que você precisa saber para usar bem a voz, de forma consciente, né? E aí já se vão 33 anos dando aula de canto. E é interessante também quando você estuda, você aumenta a sua percepção, não só de você, mas como também para o outro. Com certeza, com certeza. E isso é interessante que você falou, por quê? Porque todas as pessoas que estão à sua volta, quando você começa a trabalhar a sua voz, a cantar, né, é muito comum, as pessoas vêm e falam, é incrível, porque às vezes você usa a sua voz e a gente percebe que você usa de forma muito fácil, né? Não dá a impressão de que você está com dificuldades e tudo, né? Por quê? Porque o estudo, né, do canto, dentro da pedagogia vocal, você começa a entender certas coisas e a aprender certas coisas que te dá essa facilidade ao cantar, entendeu? Por quê? Sobretudo, canto é músculo, né? Então, prega vocal, o pessoal fala de cordas vocais, mas o nome certo é prega vocal, você sabe que ali é musculatura, e é uma musculatura que você trabalha ali, né? Ela tanto mexendo de forma a alongar, quanto estreitar, né? Então, ao mesmo tempo que você alonga, principalmente nos agudos, você estreita nos graves, entendeu? E é importante você saber trabalhar isso, porque existem vários tipos de pressões que a gente faz aqui. Então, pressão subglótica, pressão transglótica, pressão supraglótica. E aí, o que você faz? Se você souber controlar bem isso, sua voz sai tranquilo, não parece que você está forçando, você não se machuca, você faz de forma consciente, né? Fica mais bonito. Interessante para você prestar atenção nisso. Muitas vezes você vê os profissionais da voz fazendo todas aquelas performances e você acha que simplesmente o cara acordou de manhã e saiu fazendo aquilo. Mas não, tem toda uma questão de técnica, tem a questão de você entender o seu corpo, a sua voz e, acima de tudo, Carlinhos, a questão do aquecimento também faz uma grande relevância. Muito importante. É aquilo que eu falei, eu acabei de dizer que nós trabalhamos com músculo, né? Se você pegar aqui os jogadores de futebol, por exemplo, antes de entrar no gramado, o que eles fazem? Aquecem. Por quê? Trabalham com músculo. Então, quando você trabalha músculo, você precisa de um aquecimento, né? Sobretudo um músculo que é uma musculatura, em se tratando de prega vocal, uma musculatura, digamos, muito... como é que eu poderia usar o termo aqui, né? Para não ser tão técnico, vamos dizer assim. Sensível, vamos dizer assim. Pronto. Né? Uma musculatura super sensível. Não dá para comparar com a musculatura de uma perna, por exemplo. Não dá, né? Que é muito mais robusta, muito mais, né? Enfim.
E aí você precisa, mais do que nunca, ter esse cuidado que você falou. Fazer ali o aquecimento, preparar muito bem a prega vocal, para no momento em que você coloca ela ali em uso, sobretudo em músicas que às vezes são altas, né, tem agudos e tal, rock and roll e tal, acabamos de passar o carnaval, eu tenho alguns alunos que fazem ali samba enredo. E aí você fica na avenida ali, às vezes 1 hora, 2 horas, né, cantando, sem falar do tempo antes, né, de aquecimento, os ensaios e tudo. E aí se você não tem esse preparo, você canta ali 20 minutos, meia hora, você já acabou a voz, né? Entendeu? Então tem que ter esse preparo, né? Você tem que fazer as aulas, tem que fazer os exercícios, os aquecimentos, né? Então é muito importante. Questão do mito que é interessante a gente quebrar. Muitas vezes a gente ouve aí nesses cantores que fazem bastante shows, ele fala assim, não, antes do show eu vou tomar um conhaque, eu vou tomar um uísque, vou tomar uma bebidinha ali para dar uma relaxada porque a minha voz melhora. Nossa, Carlinhos, explica isso e fala para eles que não é para fazer isso. Pois é, pessoal, é assim, ó, o álcool, né? Ele de cara, ele já desidrata o corpo. E junto com o corpo, ele desidrata a voz, as pregas vocais, né? Que devem estar sempre muito hidratada, né? Por que o cantor, todo cantor e todo profissional que trabalha com a voz tem que tomar bastante água? Né? Por quê? Justamente para fazer ali o processo de hidratação, né? Para que as cordas vocais, né, as pregas vocais, estejam ali molhadinhas, bem hidratadas, né? E o álcool, o que ele faz? Ele desidrata, ele resseca, né? Então, apesar de eu ouvir muita gente falando, mas eu tomo, né, minha cervejinha ou meu conhaque e nunca me fez mal, né? A conta vai chegar lá na frente. É o que eu tenho a dizer para vocês, né? Então, assim, cuidado, às vezes aquela aparência de que hoje não está fazendo nada, não significa que a vida toda vai ser assim. Nós temos alguns grandes profissionais da música aí, brasileira, perdendo a voz. Não vou nem citar aqui nomes, né? Mas vocês que estão me assistindo aí já sabem de alguns, né? Que se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que lá atrás, né, tinha uma voz maravilhosa, cantava muito bem, e daqui a pouco começou a perder a voz, a ter problema na voz, e hoje, às vezes, quase não consegue cantar mais. Por quê? Por conta de coisas erradas que fizeram lá atrás, falta de aquecimento, falta de aula de canto e falta de cuidados como esse que o Carlos falou aqui, né? Uma outra coisa importantíssima, descanso. Claro, com certeza. Rapaz, uma vez, interessante isso que você falou, Carlão. Uma vez eu comecei a sentir a voz minha e tal, né? E aí eu cheguei na aula com o meu professor de canto na época e ele falou, Carlinhos, você está fazendo tudo certo? Eu falei, tô, professor, tô estudando pra caramba, tô fazendo os exercícios, né? Vou pros shows e tudo. E aí ele falou, então, faltou uma coisa. Aí eu falei, o quê? Ele falou, descanso. Foi exatamente o que você falou. Ele falou, Carlinhos, dentro do estudo e cuidados com a voz, está inserido descanso, é músculo. Ele precisa de um descanso para relaxar e voltar ao normal dele. Se o tempo todo ele ficar ali, né, vai dar problema. Você tem que descansar. Né? E a melhor forma de descansar a voz, gente, é uma boa noite de sono. Tá? Cuidado, existem muitas receitinhas que dão por aí, faz isso, faz aquilo com a voz, não tem algo melhor do que você ter uma boa noite de sono, né, para descansar, fazer a musculatura, né, voltar ao natural dela, relaxar, né, e aí sim você cuida bem da voz. Descanso é igual a pausa. Pausa em televisão, sabe o que significa? Intervalo comercial. A gente vai, mas já volta na sequência. Voltando com esse nosso segundo bloco, você viu que lá no comecinho a gente falou sobre preparação, falou sobre estudo,
Nesse segundo bloco, a gente vai começar falando sobre os grandes gurus que ensinam você a cantar maravilhosamente bem. Existe isso, Carlinhos? Então, existem alguns gurus, né, que precisam se informar melhor, né, e se atualizar dentro da pedagogia vocal, dentro da ciência vocal. Isso é um perigo, né? Porque da mesma forma que nós temos aí grandes profissionais, né, grandes professores de canto e tudo na internet, nós também temos aqueles, né, que falam, né, se auto-intitulam como muito bons professores, né? Porém, a gente percebe ali, seguindo, né, e vendo o conteúdo, né, desses professores, né, que eles precisam se atualizar, né? Hoje, as informações vêm de uma forma muito rápida, né, Carlão? Principalmente com essa questão da internet hoje, né? E aí você precisa se atualizar, porque senão o que acontece? Começa a vir coisas novas e você não está sabendo, você começa a falar besteira na internet, né? E vira e mexe eu vejo acontecer coisas assim, né? E aí você olha e fala, oh meu Deus, como assim? Essa pessoa, esse guru, ele precisa se informar, ele precisa se atualizar, né? E aí você que está vendo a gente, você começa a seguir essas pessoas e começa a ter ali informações equivocadas, né? Informações erradas, né? Que ao invés de ajudar você, vem atrapalhar, né? Então, às vezes tem pessoas muito bem intencionadas, inclusive, né? Que está ali falando e tudo, e você percebe que a pessoa está feliz em comunicar ali, só que às vezes faltou um check-up ali dentro da pedagogia vocal, né? Que a pessoa não teve. As coisas mudam muito rápido hoje em dia, né? A ciência vocal, ela está assim numa velocidade gigante. Então, se você não está todo dia ali investigando, pesquisando, né, você acaba realmente trazendo uma informação equivocada, né? Então, isso é importante. Se atualizem. Exatamente, essa questão de atualização é muito importante, que outro dia eu vi no Instagram também, você rolando o feed lá, passando o scroll, uma pessoa ensinando um locutor a ter a voz mais grossa. Eu falei, gente do céu, para com isso. E aí, como que a gente, Carlinhos, consegue fazer todo esse filtro? Dá uma dica, porque é muito complicado, porque hoje em dia a sociedade da informação é muita informação e pouco conteúdo de relevância. Dá uma dica aí para o pessoal saber filtrar isso daí. Exatamente. Olha, uma forma interessante de você ter ali a certeza de que aquele material, aquele conteúdo, né, ele tem ali verdade, vamos dizer assim, é você estar fazendo um check-up, né, na própria internet, vendo a fonte, né, da onde vem essa informação. Então, consulta. Bom, o que esse profissional está falando, será que tem verdade nisso? Né? Então, você vai, consulta, né, dentro de profissionais, por exemplo, que trabalham diretamente com a medicina. Né? Por exemplo, para nós que trabalhamos com a voz, né, qual que é o profissional que está ali num patamar alto, dentro daquilo que podemos chamar de cuidados com a voz? Otorrino. Né? Então, nós temos ali médicos, né, otorrinos, que podem tirar essa dúvida sua. Né? Então, não sigam apenas professores de canto, mas sigam também otorrinos, sigam fonoaudiólogos, de preferência, faça amizade com alguns deles. Entendeu? Por quê? Porque no momento desse que o Carlão falou, você vai ali e faz a pergunta, escuta, eu estou seguindo aqui fulano, e ele falou isso aqui, dentro da pedagogia vocal ou dentro da ciência vocal, né? Isso realmente tem fundamento, doutor, ou não? Né? Pega ali um profissional sério, que você vê que tem ali um material que você sabe que tem atualização no material dele, e ali você pergunta, tira a dúvida. Isso é muito importante. Né? Então, nós temos ali a associação, né, dos otorrinos laringologistas de São Paulo, Associação dos Otorrinos Laringologistas do Brasil, né? Dentro dos professores de canto, nós temos a Procanto, né? A Procanto, que é uma instituição
que associa os professores de canto do Brasil inteiro, né? Então, assim, são locais onde você pode, instituições que você pode ter ali a certeza de que tem verdade ali. Eles não vão querer, né, enganar você. Então, procure essas entidades, né, para que realmente você tenha certeza de que o que você está consumindo ali tem verdade naquilo. Muito interessante também ter trazido o Carlinhos aqui, porque nós trabalhamos praticamente com a mesma metodologia, que é, primeiro, conhecer o aluno, ver o objetivo do aluno e depois, acima de tudo, focar exatamente naquilo que o aluno está precisando e naquilo que o aluno está almejando. Você, inclusive, tem a oportunidade de gravar ou estudar os alunos que vão para a área musical também, partir para musical, para a área de performance. Como que é o tratamento que você dá para esse pessoal também, Carlinhos? Que existe uma coisa dentro dos meus cursos. Uma coisa é a pessoa querer otimizar uma reunião, outra coisa é uma pessoa dar uma palestra. Então, existem várias performances ali dentro. Como que é treinar um cara que está querendo só tocar num barzinho ou treinar um cara que está afim de ir para um musical? Exatamente. Existem sim as diferenças, né? Como eu acabei de citar ali. Eu não posso trabalhar, né? Um cantor que vai fazer apenas bossa nova num barzinho, da mesma maneira que eu vou fazer um cantor que canta rock and roll, né? E às vezes heavy metal, thrash metal, né? A forma de você trabalhar a voz de um cara que canta bossa nova, o outro que canta heavy metal e o outro que faz musicais, como você disse, são formas diferentes de você abordar ali, né, na aula os exercícios e tudo, né? Então, o pessoal que hoje faz musicais, né, nós temos ali pelo menos 2 tipos de técnicas que são usadas em musicais, né, que é o famoso belting, que é uma técnica de musical, né? O legit, que é o legitimate voice, né? Que também é uma técnica para musicais, né? E normalmente musicais, Carlão, esses cantores, eles não ficam parados. Por quê? Porque é teatral o negócio. Musicais, quando você recebe um aluno de musical, você tem que ter a certeza, né, que aquele aluno ele vai ter movimentos. Por quê? Porque ele vai estar no palco de teatro. Teatro é movimento. É muita expressão, tanto corporal quanto facial, né? Às vezes tem coreografia, dança, entendeu? Então você tem que preparar aquele aluno sabendo de que ele vai ter ali muito movimento, né? Então você tem que trabalhar, por exemplo, a respiração dele de maneira que não fique ofegante, né? Porque senão, pelos movimentos que ele vai fazer ali, compromete o canto, porque ele começa por tanto movimento que ele tem. Então você tem que considerar isso quando você pega um aluno de musical, né? E aí existe uma coisa que alguns professores têm, né? E eu já tive também. Depois eu acabei não pegando tantos alunos de musicais, eu acabei não tendo hoje, né? Mas eu já tive na minha sala de aula aquela cama elástica jump, né? Pequenininha, redonda assim. Sim. E dependendo do musical que o meu aluno estava fazendo, eu fazia ele cantar pulando em cima daquela cama elástica. Existem algumas cantoras brasileiras que faziam isso. A Daniela Mercury cantava na esteira. Isso. E agora a Taylor Swift também, ela faz algumas performances dela cantando, fazendo um ensaio com banda e na esteira. Exatamente. Por quê? Porque você tem que ter condicionamento físico, de modo que você não venha a ficar com a voz ofegante no palco. Então, quando você já ensaia fazendo movimentos, né? Quando você vai para o palco, você faz o movimento, mas não se cansa. Exato. Não se cansa. Então, muito interessante, sabe? Você sabe, eu trabalhei com o Alexandre Pires, né? Eu fui backing vocal dele. E o Alexandre, quando nós tínhamos a nossa turnê internacional, que a gente ia fora do Brasil, o Alexandre ele levava o balé. E aí, o que acontecia? Ele dançava algumas músicas com o balé. E, rapaz, ele tinha uma preparação física tão grande
que eu ficava no palco olhando para ele, ele terminava tudo aquilo que ele fazia com o balé e você não ouvia dele nada. Ele chegava no microfone falando normalmente. Eu falava, caramba, mas que preparo físico ele tem, né? Interessante isso, né? E necessário. Carlinhos, muito obrigado pela sua participação, enriquecendo cada vez mais o nosso programa. Esse é o nosso objetivo, trazer pessoas que realmente têm relevância dentro do segmento onde atuam. E você, meu irmão? Obrigado, Carlão. Tá dentro Obrigado do meu coração. a todos. E agora colocando também a sua voz em cena. Muito obrigado. É isso.